Bom dia, amados, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus seja convosco nesta manhã. Nos devocionais anteriores eu comecei a falar sobre a vida do apóstolo Pedro. E eu disse que, infelizmente, Pedro, por não ser vigilante, por não ter sido sensível aos conselhos de Jesus, ele vacilou, ele fraquejou e ele caiu. E ele caiu feio e foi parar no fundo do poço, porque ele deu alguns passos que não deveria ter dado. E se nós hoje também não formos vigilantes, nós poderemos cometer e dar esses passos que Pedro deu e cair feio e parar no fundo do poço também. E eu falei que o primeiro passo que Pedro deu foi se achar autoconfiante demais. O segundo passo que eu falei que Pedro deu para cair feio foi ele ter andado longe de Jesus. Mateus diz que depois que Jesus foi preso no Getsêmani, Pedro seguia Jesus de longe. Pedro, que durante o ministério de Jesus, durante os 3 anos e meio que passou com Jesus, andava tão próximo de Jesus, e agora Pedro seguia Jesus de longe. E hoje eu vou comentar sobre o terceiro passo que Pedro deu. O terceiro passo que Pedro deu para cair feio, para ir parar no fundo do poço, foi ter esquecido dos conselhos que o salmista registrou no primeiro salmo. No Salmo 1, versículo de 1 a 3, Davi escreveu o seguinte: Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite. Glória a Deus. Pedro talvez tenha lido tantas vezes esse salmo. Talvez Jesus tenha comentado com eles, durante seu ministério, sobre esses conselhos do Salmo 1. Mas Pedro, infelizmente, esqueceu desses conselhos. E ele agora nos diz que depois que Jesus foi preso, depois que Jesus estava sendo julgado, lá na casa do sumo sacerdote Caifás, Pedro se aproximou daquele local, daquela casa, daquela residência. E diz que, por estar frio naquela noite, algumas pessoas acenderam uma fogueira no pátio daquela casa. E essas pessoas eram pessoas que não temiam a Deus. Eram pessoas ímpias, blasfemadoras, que estavam ali zombando, escarnecendo de Jesus. E a história, o Evangelho, Mateus nos diz que Pedro também se assentou com aquele grupo de pessoas que ali estava, blasfemando e zombando de Jesus. E por ele ter se assentado ali, ele cometeu o quarto passo, que eu vou comentar amanhã. Que nós possamos, hoje, nesta manhã, sermos sensíveis à voz de Deus, sermos sensíveis à voz do Espírito Santo que está em nós, sermos sensíveis à palavra de Deus, aos conselhos que estão registrados na palavra de Deus. Pedro esqueceu dos conselhos do salmista. Que nós também, nesta manhã, não venhamos esquecer, mas que possamos cada dia sermos mais sensíveis à voz de Deus. Que cada dia nós possamos meditar e praticar os conselhos contidos na palavra de Deus, para nós não falharmos, para nós não cairmos feio, ok? Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe, que Deus nos conceda um dia cheio das bênçãos e cheio de vitórias para a honra e glória de Deus. Um beijo no coração, que Deus abençoe vocês, eu amo vocês, glória a Deus.